E olha, gente, a partir desse mês, produtores já podem acessar o mercado nacional, hein, para vender produtos aí de origem animal. A medida foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, concede a permissão para que produtos inspecionados pelos municípios, por exemplo, possam ser comercializados aí pelos produtores rurais em todo o país. É o pequeno produtor tendo acesso, né, ao mercado nacional. Claro que não vai ser uma coisa fácil, e justamente para explicar sobre isso tudo, sobre esse mercado, né, está aqui com a gente, fazendo a sua gentileza de estar aqui junto com a gente, o vice-presidente do Sistema FAESC-Senar, Enori Barbieri. Tudo bem, senhor Enori? Tudo Como bem? é que vai? Boa noite. Obrigado, hein, por ter vindo aqui ao nosso Jornal do Continente hoje, nessa noite aí de sexta-feira, para falar de um assunto bastante importante, né? Só que, claro, gostaria que o senhor explicasse primeiro como é que funciona essa questão da inspeção, quais os produtores hoje que têm acesso, né, ao mercado nacional e o que está mudando agora. Bom, nós temos no Brasil vários modelos de forma de comercialização através da inspeção. Certo. Nós temos o Serviço Federal, que é o CIF, que essas empresas que têm esse sistema, elas podem vender em todo o território nacional e são as empresas que a exportação é obrigatória passar por isso, produtos Certo. de exportação. Nós temos as inspeções estaduais, em qual em Santa Catarina, no CIF, nós temos em torno de 50 a 60 empresas, creio eu. E no sistema estadual, como eu passei lá pela Cidasc, Certo. que é a Foi empresa ex-presidente, né? é ex-presidente, e essa é a empresa responsável no estado para cuidar desse serviço. Nós tínhamos lá em torno de 800 empresas inscritas com inspeção estadual, dos quais em torno de 200 na atividade CARDES. E temos o sistema municipal, que pode vender somente no município onde Só aqui dentro produz. do município. Bom, Entendi. no sistema, em 2006, o governo federal instituiu um programa SISB-SUASA, que permitia que aqueles que aderissem a esse programa poderiam vender com inspeção estadual em todo o Brasil. No ano de 2010, quando passei pela Secretaria de Estado da Agricultura, nós aderimos a esse sistema, e depois de 2011 eu fui lá para a Cidasc e continuamos esse processo, e nós conseguimos, então, até 2008, que eu estive lá, 18, a gente conseguiu em torno de 50 empresas que estão nesse programa vendendo em todo o território nacional, que saíram de uma população de 7 milhões de consumidores para 200 e poucos milhões de consumidores. E agora, depois de muita luta, o governo federal institui também que aqueles que têm inspeção municipal, que são em torno de 2.000 empresas grandes, pequenas e médias, também podem vender em todo o território nacional, desde que tenham um sistema de inspeção aderido conforme diretrizes do Ministério da Agricultura e tenham um inspetor público. Que esse foi o grande tema de debate em todos esses anos, que a gente instituiu no Estado um programa para essas 800 empresas, que o inspetor pudesse ser inspetor privado, fiscalizado pelo público. E também esse modelo de SISB tem um modelo de consórcios, onde os municípios podem se juntar e contratar um inspetor público através da prefeitura, né, que seja público, para que esse inspetor possa fazer essa fiscalização e agora esse produto pode sair. Mas esse é um grande passo que foi feito, porque Santa Catarina fala muito em exportação. E nós agora crescemos em janeiro quase 40% de exportação em volume do que em janeiro do ano passado, mas nós temos que lembrar que de tudo aquilo que nós produzimos, principalmente proteína animal, somente 30% é destinado à exportação. Eu diria o seguinte, nós produzimos 1 milhão de toneladas de carne suína em Santa Catarina, maior produtor. Nós exportamos 30%, o restante consumo interno. Nós produzimos quase 4 milhões de toneladas de carne de aves, exportamos 30%, o restante mercado interno. E também, além disso, o governo instituiu agora há pouco tempo o selo para produtos artesanais. O grande problema é a burocracia que ainda persiste na dúvida entre inspetor e fiscalização, a necessidade do tal de órgão público presente, que isso faz parte de um cartel
instituído no Brasil desde o início do Ministério da Agricultura, há 150 anos atrás, Caramba. que a gente não consegue Tudo, tirar né? essas amarras, liberar, que essas empresas possam se desenvolver. Ninguém contesta a fiscalização, é preciso ter. Claro. A prova está aí agora com o coronavírus. Sim, sem dúvida. A maneira que a China ainda pratica o seu sistema alimentar, a própria África, há pouco tempo atrás, o ebola lá, o vírus ebola, e o Brasil e a América aqui já tem um processo muito mais moderno, que hoje serve para o mundo inteiro. E salientar que esse processo ainda de corporativismo do selo público, ele no sistema de inspeção mundial, ele é só exigido no Brasil, no Uruguai e na Argentina. O restante do mundo já liberou que as pessoas, que as empresas possam fazer e serem fiscalizadas das normas instituídas pelo serviço público para serem cumpridas. Então a gente está atrasado ainda nisso. A gente está lutando muito para que isso se desamarre. Apesar de todo o avanço, infelizmente, muitos municípios que estão isolados, com poucas empresas, com pequenas empresas, não vão dar condições para que essas empresas e essas pessoas possam ganhar esse grande mercado brasileiro de mais de 200 milhões de consumidores. Claro, sem dúvida. Agora vamos dar um exemplo aqui para o pessoal de casa entender melhor. Por exemplo, se a gente quisesse, por exemplo, algumas empresas, pequenas empresas de Paulo Lopes, aqui pertinho, né, perto de Palhoça ali e tal, e quisesse entrar, por exemplo, nesse consórcio para ganhar o mercado nacional. Mas aí esse município não tem condições, por exemplo, de pagar lá um médico veterinário. Um médico veterinário, que é muito caro e tal. Como é que faz? Não faz. Não faz, né? Não faz, porque ele não tem nem condições e direito de ter acesso, porque se o município não tem e a empresa é pequena, muito menos, ele tem que vender lá no próprio município. Agora, temos que salientar, e vou dar um exemplo prático em casa. O município de Florianópolis tem um consórcio. Aquelas pessoas que estão inscritas no sistema de inspeção de Florianópolis aderiram-se com o consórcio. Esse município tem lá seus profissionais que fazem o serviço. E as pessoas que têm aí produção de ostras, que estão aderidas ao sistema, produção de pescado, podem vender em todo o Brasil. Claro. Então você veja o avanço que deu essa condição de Florianópolis ter instituído esse sistema, e tem consórcio na região de Lages, tem consórcio na região de Chapecó, tem consórcio lá na região do Extremo Oeste, mas também não precisa ter consórcio. O consórcio ele foi criado para que os pequenos municípios se juntassem e todos colaborassem com o sistema. E tem algumas falhas do consórcio, porque se um município tiver problema que não correspondeu às normas, ele é suspenso, todos os outros do consórcio são suspensos. Também. Então tem os seus problemas por causa das suas burocracias que continuam. Mas quero crer que nós estamos vivendo um mundo novo, com uma vontade política muito forte do ministro da Economia, do presidente Bolsonaro, da ministra Tereza Cristina da Agricultura, que é uma grande conhecedora do assunto. Ela foi secretária de Agricultura do Estado do Mato Grosso, é uma produtora rural, uma pessoa muito aberta ao diálogo, muito com pensamentos modernos, mas infelizmente é a cabeça do esqueleto que mudou e o corpo continua muito pesado. Aquela máquina pública ainda continua emperrada e não dando condições para que essa coisa geralmente prossiga e ande. Mas acho que vai ser de grão em grão, né? Fazem praticamente 14 anos que nós estamos nesse processo com vontade. Sim. E Santa Catarina é um exemplo para o Brasil, gente. Santa Catarina é um estado que tem uma capacidade de empreender. E quando a gente conseguiu aqui no estado elevar aquelas 50 empresas, transformando de inspeção estadual que pudesse vender em todo o Brasil, esse crescimento foi espantoso. Uma empresa do sul do estado tinha 30 funcionários. Hoje ela tem mais de 200 funcionários, porque ela vende em todo o Brasil. Então, isso dá uma condição muito rápida de alguém que está pronto. Eu nunca esqueço, uma empresa do Oeste entrou nesse sistema, abatia lá 500 suínos por dia, não tinha onde vender os pezinhos dos porcos, que só podia vender em Santa Catarina. A gente tem mais de 15 mil suínos que são abatidos aqui em Santa Catarina, com inspeção estadual. Isso pode vender dentro de Santa Catarina. Eu não posso abater 16 mil suínos, não cabe aqui dentro de Santa Catarina. Eu preciso vender. E essa empresa lá no interior
chegou um comprador que queria 5 caminhões de pezinho de porco. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Olha só. Eu não tenho isso. Não tenho isso. Então, mas hoje tem, porque hoje cresceu, hoje ele entrou nesse mercado. Então, a gente reclama tanto por emprego, eu vi você divulgando os números, a gente pode melhorar muito mais esses números. É só a gente ter um pouco mais de acreditar nas pessoas. Que se liberte as pessoas, que se acredite naquilo que estão fazendo certo. E se não estiver fazendo certo, a fiscalização foi feita para isso. Claro. Mas vamos liberar. Por exemplo, a liberdade econômica lá pode ajudar muito, mas ainda também está amarrada, né? Olha, pouca gente, e aí eu quero ser muito sincero, pouca gente sabe o que é a tal de liberdade econômica. A liberdade econômica é uma medida provisória que está dando às pessoas, principalmente os governantes dos municípios, dos estados, retirem as amarras. Vejam o que pode ser feito sem ter que o Estado esteja atrapalhando. E depois vai fiscalizar. E a gente não tem visto muitas atividades, a gente tem visto falar que alguns deputados estão aí querendo fazer uma lei de liberdade econômica, mas na prática, poucos municípios disseram, você, cabeleireiro, tu não precisa mais de alvará, você, sapateiro, pode abrir tua porta, você, cabeleireiro, abra a porta e trabalhe, não precisa mais licença. Essas coisas não estão acontecendo. Está demorando muito, né? Está demorando muito e os anos passam. É verdade. Então é preciso que as coisas avancem. Agora, o primeiro passo sempre é o primeiro passo. Claro. Então Cuidado. agora precisa melhorar o sistema, as pessoas têm que entender as normas que são exigidas e começar a dizer, é possível. Agora já é possível, apesar de muitas amarras, é possível fazer. Antes não era possível fazer, agora pode fazer. Vamos acompanhar então para ver como é que vai se desenrolar isso, né? E a gente vamos trabalhar torce, né? junto, e vamos trabalhar vamos junto, ajudar. Com certeza. Senhor Ironi Barbieri, muito obrigado, hein? Estou pela à participação. disposição e às ordens. Maravilha. Obrigado por ter vindo aqui Ok. conversar com a gente. Obrigado Tá bom, mesmo. Uma obrigado. ótima noite para você.